Perfeito. Podemos começar? A oração do estudo que eu tinha esquecido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei Celeste Consolador, Espírito da Verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar, tesouro dos bens e dispensador da vida, vinde e habitai em nós. Purificai-nos de toda mancha e salvai nossas almas, vós que sois bom. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e benevolência aos homens. Senhor, abri os meus lábios e minha boca publicará vossos louvores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Só para quem não estava no nosso último encontro, só recapitulando, nós estamos no livro 10 das Confissões. Nós iniciamos agora o primeiro livro da segunda parte, pós-batismo, né, de Santo Agostinho. E aqui nesse livro 10º nós temos um livro bem extenso. E dentro da sua divisão de temas abordados, nós podemos separar em 4 temas, né? Espera aí só um pouquinho. Natália, você precisa abrir sua câmera. Tem uma câmerazinha. É que a Natália tá meio perdida, peraí. Do lado do microfone. Eu? A outra Acho que a outra não tá. Oi, Igor, grava a aula. Não, já tá gravando. Eu queria poder pegar a reação facial de todo mundo, né? Nessa hora. Acho que agora é porque ela tá me mandando Boa mensagem e eu não noite. vou conseguir responder. Boa noite. Acho que agora deu certo. Deu. Deu? Deu, Então boa tá bom. noite. Então, dentro dos temas, primeiro que ela entrou no grupo de jovens, tá? Porque ela tá me mandando, cadê você aqui? Então, Dentro dos temas, então, a gente separa primeiro a sua busca por Deus, né? E descobrir quem é Deus. Depois, nós vamos falar sobre a memória, e esse é o ponto que nós vamos iniciar hoje. Depois, sobre a tríplice da concupiscência, da carne, dos olhos, da soberba da vida. E, por fim, como Jesus Cristo como mediador. E, iniciando agora o ponto 5, aqui no meu é onde está o título, é a ignorância humana. Santo Agostinho ele vai começar relatando que a maior ignorância do homem é desconhecer aquilo que habita nele mesmo. Então, se nós pararmos para perceber ou analisar a palavra ignorância, nós vemos que é o estado de quem não tem o conhecimento. E nas aulas de segunda, o Igor nos explicou que o conhecimento é a verdade é Deus. Então, aqui, Santo Agostinho ele vai considerar isso como um ato de ignorância, né? Por quê? Novamente, ele vai retomar alguns pontos que ele já abordou anteriormente, que só Deus conhece verdadeiramente o nosso íntimo, até mais do que nós mesmos. E nessa situação onde ele entende isso, que somente Deus o conhece tão bem, até mais do que ele próprio, ele vai reafirmar esse desejo que ele tem de conhecer a Deus. Logo no finalzinho do primeiro parágrafo, ele coloca assim: nós agora vemos por um espelho, em enigma, e não ainda face a face. Por isso, enquanto peregrino, longe de vós, estou mais presente a mim do que a vós. Sei que em nada podeis ser prejudicado, mas ignoro a que tentações posso ou não resistir. Todavia, tenho esperança, porque sois fiel e não permitis que sejamos tentados acima das próprias forças. Com a tentação, dai-nos também os meios para podermos suportar. No último grupo, o Igor estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre as tentações e que o Senhor, ele nunca vai dar mais do que nós podemos suportar. E eu me recordo aqui da frase de Santa Teresinha que diz, né, que as cruzes que o Senhor nos dá é a medida do amor que ele tem por nós. Então, aqui, Santo Agostinho, ele tem exatamente isso na vida dele, né? Tanto é que quando ele vai falar da memória, ele vai dizer o quanto que isso relembrar daquilo que ele fez na sua vida antes da sua conversão é doloroso. E nós podemos citar aqui também Santa Mônica, né? Que carregou ali a cruz, né, do seu filho ali, não convertido por muito tempo, rezando incessantemente. E Santo Agostinho vai colocar isso para nós. Neste ponto, pode continuar, Igor? Quer complementar? Quero. Acho que com exceção da Paty, alguém aqui já leu algum livro de psicologia moderna, né? Psicologia pós segunda metade do século XIX?
né? Ou nunca. Nem psicologia infantil, né? Jean Piaget, Vygotsky, tá, então já leram, né? Uma característica do Santo Agostinho, diga-se de passagem, ele é bem estudado entre os psicólogos católicos, porque ele traz essa visão muito curiosa, muito interessante. Ele cita, aqui nesse trecho que a Bruna leu, ele cita São Paulo, né? Nós vemos agora como que através de um espelho, né? Na época deles, não havia espelho que nem hoje em dia, que é uma camada de prata por trás de uma película de vidro. Não tinha desse jeito. Os espelhos eram feitos de bronze, então você vendo por um espelho, você não enxergava direito. Então, essa é a imagem que ele está querendo passar, que nós vemos de maneira borrada, de maneira um tanto quanto distorcida. Os espelhos na época eram feitos de bronze, né? Se tentasse enxergar por um espelho de bronze, você vai ver que não é a melhor ferramenta possível. E Santo Agostinho ele traz essa visão que eu não vejo perfeitamente, ou seja, eu vejo como que através de um espelho, não só Deus, mas também a natureza e também a minha própria alma. A minha alma eu vejo como que através de um espelho, eu não consigo enxergá-la direito. E a graça, ela traz, imaginem aí um espelho que nós temos hoje em dia, né, aquele prateado, imagina um espelho completamente borrado, né, aquele espelho de banheiro, depois você toma um banho quente, né, que você faz uma sauna no banheiro, aquele espelho todo borrado, você não consegue enxergar nada. A ação da graça, ela torna possível, né, ela é como se fosse uma limpeza que se faz nesse espelho e ela torna possível que eu consiga enxergar a minha própria alma. A psicologia moderna, ela constata uma verdade. Qual verdade? É que nós não conseguimos nos conhecer direito. Só que a solução que ela dá para esse problema é uma solução tão distorcida quanto o próprio problema, né? Então você não consegue se conhecer direito. Então viva segundo os seus instintos, né? Você extrai, você joga fora a água do banho e o bebê vai junto, né? Você tira toda e qualquer possibilidade de melhora do ser humano. Santo Agostinho ele não vai trazer essa visão, ela vai trazer qual visão? Eu enxergo de maneira distorcida agora, e a culpa de eu enxergar de maneira distorcida é o meu pecado, então eu não consigo enxergar direito nem Deus, nem a natureza e nem a mim mesmo. Então temos aqui três problemas de visão que vai refletir justamente nessas três concupiscências que ele vai falar posteriormente. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, há um problema em conhecer a Deus, em conhecer a realidade, a natureza e em conhecer a mim mesmo. A ação da graça, ela torna possível que eu conheça, em primeiro lugar, a mim mesmo, em segundo lugar, a natureza e em terceiro lugar, a Deus. Só que, olha que curioso, o primeiro que eu vou conhecer é Deus. Né? É a própria verdade que eu vou conhecer, e conhecer essa verdade, essa pessoa, tornará possível que eu conheça todo o restante. Então, fica aí esse parêntese entre os discursos para a gente poder compreender melhor e entender também o impacto que essa filosofia tem em todos os outros âmbitos da vida humana. E agora começa a parte que eu achei mais problemática, que é onde começa exatamente isso que o Igor falou. E que eu conto muito com a ajuda dele para explicar, tá bom? Porque tem pontos que nem eu entendi. Então, no ponto 6, ele vai começar questionando quem é Deus. E aqui, antes de continuar a leitura desse ponto, eu fiquei pensando, né? Por que ele quis saber quem é Deus? Então, na verdade, a busca de Santo Agostinho era exatamente para isso, para encontrar. Ele queria saber quem era Deus e ele queria encontrar com Deus, né? E mesmo sabendo que isso não seria possível, né, face a face, porque ele ainda estava vivo aqui, e também porque a nossa razão, ela é insuficiente para compreender a magnitude de Deus, né? Mas aí nós temos uma certeza que ao longo dos escritos ficou muito claro que ele diz o seguinte, que nós fomos criados por Deus, mas além disso nós somos criados para Deus. Então aqui é algo que eu consegui perceber claramente dentro desses escritos, e ele vai começar dentro desse ponto 6º, a questionar como que ele encontra Deus, né?
e ele vai falar com a criação e tudo mais. Então, logo de início, ele começa da seguinte maneira: a minha consciência, Senhor, não duvida, antes tenha certeza que vos amo. Feriste-me com o coração, com a vossa palavra, e amei-vos. Então, aqui neste momento, nós temos a certeza que Santo Agostinho, ele ama a Deus. Independente daquilo que ele está buscando, é a certeza que ele tem. E que Deus o ama. E continuando. O céu e a terra, e tudo que neles existe, dizem-me por toda parte que vos amo. Não cessam de repetir a todos os homens, para que sejam indesculpáveis. E nós temos aquilo que o Igor tocou, né? Que é a criação enquanto meio de refletir Deus. E nesse ponto, eu gostaria de chamar a atenção para uma visão, né? Que Santo Agostinho ele só consegue compreender a criação como algo que reflete a Deus, porque aqui neste momento ele está com o seu amor ordenado. Porque anteriormente a criação era meio de apego às criaturas, meio de se afastar de Deus. E devido ao seu apego, então ele tinha um apego excessivo pelas criaturas, pelos seus amigos, devido à sua soberba em procurar ali lugares de prestígio, devido àquilo que ele procurava fora, que ele só podia encontrar Deus. Então aqui, logo após o seu batismo e a sua conversão, nós temos aqui um ordenamento do amor, né, digamos assim, não sei se posso usar a palavra amor, mas um ordenamento ali da sua vontade e entender que todas as coisas, elas refletem a Deus. E ela nos chama a atenção também para um ponto, que mesmo a criação, ela refletindo a Deus, ela não deve sobressair o Criador. E isso vai ficar claro também diante desse colóquio, né? E partindo, ele faz um questionamento. Quem amo eu quando vos amo? E nesse ponto, nós também precisamos entender que existem dois tipos de amores aqui, pelo menos que eu identifiquei. Não sei se é isso, tá? O Igor vai me corrigir. Então, primeiro que a gente deve pensar que, diante desse encontro e desse ordenamento que Santo Agostinho tem, ele se questiona. E ele sabe que o homem, né, o ser humano, ele é impulsionado pelo amor. E nós temos aqui claramente as duas versões, né? Antes da sua conversão, um amor desordenado, ou seja, aquele que é apegado, que buscava os prazeres, que estava ali numa vida repleta dos vícios, que não tinha, de fato, a ciência de Deus, né, conhecimento de Deus, e que buscava a verdade, mas em lugar errado. Após a sua conversão, nós temos um amor ordenado, assim que eu chamei, né, que é aquele onde ele entende que aquilo que ele busca é aquilo que não é transitório, que é o sumo bem, que é o próprio Deus, que é a verdade. Então, esse conhecimento só é encontrado quando, de fato, ele reconhece Deus como aquilo que ele buscava. E não coloca no lugar de Deus a criação, mesmo que ela reflita e leve ele a contemplar a Deus. E, continuando, no finalzinho desse parágrafo, ele diz... Aí ele começa a conversar, né? Eu acho que eu vou chamar assim, uma conversa com a criação, perguntando se eles são Deus, né? Se a criação é Deus e como encontrar. Muito bonito, eu não vou ler por inteiro, mas quero ressaltar alguns pontos aqui. E contudo, amo a luz, uma voz, um perfume, um alimento, um abraço. Quando amo o meu Deus, luz, voz, perfume e abraço do homem interior, onde se exala um perfume que o vento não espalha, onde se saboreia uma comida que mesmo a velocidade não diminui, onde se sente em contato que a saciedade desfaz. Eis o que amo quando amo meu Deus. Então, aqui nós temos uma concepção que nós podemos trazer. Aqui Santo Agostinho, ele diz que nós não somos somente seres humanos, nós temos uma alma. Então, ele vai constatar isso a partir daqui. E mais adiante, ele vai levar isso também mais em evidência, acho que no ponto seguinte. Então, aqui ele nos diz que para buscar e encontrar a Deus, é necessário uma vida interior. E essa vida interior, ela passa por uma purificação dos sentidos também. E ele continua questionando ali a natureza. E muito belo que quando ele questiona ali as criaturas, né, a criação, elas mesmas nos dão a resposta de que Deus, e elas não são Deus, mas Deus as criou. Então, um pouquinho mais adiante, perguntando, a criação diz assim: foi Ele quem nos criou. Nós não somos Deus, mas foi Ele quem nos criou. O homem interior conheceu esta verdade pelo ministério do homem exterior. Ora, eu, homem interior, aqui é bom ressaltar que quando ele se refere a homem interior, ele está falando da alma, né, Igor?
Mas não só. Ele está falando também Hum, daquela vontade que tende para o bem. Lembra que aqui como que há duas vontades, uma que tende para o mal e outra que tende para o bem? Essa vontade que sim. tende para o bem, que é a vontade bem ordenada, é a vontade do homem interior. Não é exatamente só a alma, né? Mas tem essa Uhum, noção. É uma vontade que é ordenada pela razão, pela reta razão. certo, certo. E ele continua. Eu conheci também pelos sentidos do corpo. Perguntei pelo meu Deus, a massa do universo, e respondeu-me: Não sou eu, mas foi ele quem me criou. E partindo aqui pro ponto 7, se o Igor não quiser complementar. Não, eu quero, porque você tinha falado, me corrija se eu tiver errada, mas a sua visão sobre os dois amores está perfeita, foi certinho no ponto. Porque essa tese dos dois amores, Santo Agostinho ele vai trabalhar melhor na Cidade de Deus. Aqui ele comenta de passagem. Não é que ele comenta, ele joga assim, né? E você captou certinho a essência. Ele diz na Cidade de Deus: dois amores fundaram duas cidades. O amor de si, que leva até o desprezo de Deus, funda a cidade dos homens. E o amor a Deus, que leva até o desprezo de si, funda a cidade de Deus. O que ele quer dizer com esse desprezo? É aquela ideia que o próprio Cristo falou sobre esses dois amores, né? Aquele que ama, aquele que abandona pai, mãe, terras, esposa, etc., por causa de mim, receberá o prêmio. E aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim irá salvá-la. Então, o amor por quando ele fala aqui você falou o amor pelas criaturas, mas não é propriamente um amor pela criatura, né? Um amor tipo, eu amo a criatura pela própria criatura, ou seja, ela é a finalidade do meu amor. Ninguém ama assim, no geral, né? As pessoas amam as criaturas por aquilo que as criaturas causam nelas. Então, no fundo, eu amo a sensação que a criatura me traz. Eu não amo a criatura. Você vê esse pessoal aí do direito dos animais que trata cachorro que nem filho. Eles não amam o cachorro. Eles amam a sensação que o cachorro provoca, que é uma sensação de cuidado, de afeto, de carinho. Eles amam isso. Eles não amam o animal. Entendem? Aquelas pessoas que saem abraçando a árvore e tal, eles não amam a árvore pela árvore. Eles estão um pouco se importando com a árvore. Eles amam a sensação de estarem, entre aspas, fazendo a coisa certa. Agora, o amor a Deus, um amor bem ordenado a Deus, ele nos ordena também o amor para as criaturas. Então, o homem que ama a Deus, ele consegue amar um cachorro. Não pelo cachorro também, mas também ele não ama o cachorro pela sensação que o cachorro causa. Ele ama o cachorro porque é uma criatura de Deus. Ele ama a árvore porque é uma criatura de Deus, e assim por diante. Embora possam tecer aí diversas críticas à ideia do Papa Francisco na Laudato Si, que é aquela encíclica dele que fala sobre consciência ecológica, aquele negócio todo lá. Embora possamos tecer críticas a isso, a ideia essencial ela é profundamente cristã, que é justamente um amor pela criação bem ordenado, ordenado ao Criador, entende? Então, de fato, a gente percebe que há dois tipos de amor muito diferentes. Um amor excessivo de si, que no fundo é contra si mesmo, né? Então, quando eu me amo de maneira desordenada, esse meu amor age contra mim mesmo. Imaginem, um exemplo clássico aqui é o bêbado, o cachaceiro, o drogado, né? Ele se ama, ele ama ter o prazer do álcool, das drogas, etc. Mas esse amor ele acaba agindo contra si mesmo. Então, o amor a Deus, ele ordena todos os outros. Vocês conseguem ver que é um amor ordenante que ordena todos os demais amores? Ele não é um amor. Porque quando a gente fala o amor a Deus que leva até o desprezo de si, a gente pensa naquele pessoal que não depila o sovaco, né, que não toma banho, que não come, não bebe Coca-Cola, não come lanche, sabe? Aquelas coisas de tia protestante dos anos 2000
que falava que não podia assistir certos desenhos e tal, sabe aquele negócio puritano? A gente pensa que é isso, mas não é isso. É um amor que permite que eu use, ou melhor, que eu me relacione com as demais criaturas, usando aquilo que tem que ser usado e amando como um igual aquilo que deve ser amado como um igual. Ele é um amor profundamente ordenante e, por isso, é um amor libertador. É um amor que liberta. O São Paulo, quando ele diz, foi para a liberdade que o Cristo nos libertou. E o que é essa liberdade? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo bem, nem tudo me convém, mas tudo me é permitido. E ele fala isso em que contexto? No contexto de que, na época de São Paulo, havia o paganismo e haviam as carnes que eram sacrificadas aos ídolos. Então, você ia no mercado comprar carne de boi, ia comprar lá a sua picanha para fazer um churrasco, e aquele boi ele tinha sido sacrificado para algum deus pagão, portanto para um demônio. E aí os primeiros cristãos, eles tinham um certo problema. Assim, eu posso comer uma carne que foi imolada a um ídolo? São Paulo diz, pode. Hoje em dia a gente mudaria um pouco a pergunta. Eu posso comer doce de Cosme e Damião? São Paulo responderia com uma tranquilidade enorme, assim, pode. Só que não convém se o seu irmão é fraco na fé. Então, como o seu amor pela carne, ele é um amor pela carne animal, tô falando carne bovina, é um amor ordenado, ou seja, você manda no seu, não são os seus instintos que mandam em você, mas você que manda nos seus instintos. Como é um amor ordenado, então você consegue abrir mão daquilo. Compreende? Né? São dois amores. Um amor ordenante e um amor desordenado. Pode prosseguir. Sobre isso, eu tenho uma pergunta. Vontade. Eu me recordo que você havia dito alguns encontros atrás, muitos, por sinal, sobre os 4 tipos de amores, né? Não sei se tem essa relação, mas nós podemos comparar esse tipo de amor com o amor ágape? Ou não? Eu não compararia com esses 4 amores, porque aqui a relação dos 4 amores, né, são ações do amante, ou seja, o amante é aquele que ama, o amado é aquele que recebe o amor. Nessa relação, né, nessa divisão feita por Santo Agostinho aqui, por São Paulo e pelo Cristo, de 2 amores, o amor a Deus, ele é um amor que ordena todos os outros amores. Entendeu? Então eu posso ter um amor eros desordenado, eu posso ter um amor filia desordenado, eu posso ter um amor storgé desordenado. O amor ágape, ele é um amor divino, tá? Então a gente não fala dele. Agora, o amor a Deus é um amor que ordena os demais amores, mas não necessariamente é um amor ágape, porque é um amor propriamente divino, entendeu? É um amor com o qual Deus nos ama, mas a gente não está falando propriamente dele enquanto amante. A gente está falando do humano que ama a Deus, e é esse amor do homem para Deus, do homem a Deus, melhor dizendo, que ordena os demais amores do próprio homem, entendeu? Então, assim, é um tipo de amor que, sei lá, na linguagem do Blaise Pascal, você só ganha com ele. Você literalmente só ganha, porque é esse ato de amar a Deus que vai ordenar os demais amores. Sem amar a Deus, todos os outros amores serão desordenados. Vocês veem, hoje em dia é mais forte o movimento do como que é? Eutanásia, o movimento pró-eutanásia. A pessoa se ama tanto, de maneira desordenada, ela rejeita tanto o sofrimento que o amor dela leva à própria morte dela. Conseguem ver como que é louco isso? Como que é uma coisa que não tem um mínimo sentido? Lógico, falando assim, do mero ponto de vista lógico, não tem sentido. É um amor louco, é um amor desordenado. E hoje em dia é o que mais tem por aí, é esse amor desordenado, completamente maluco.
Por que que esse amor é possível, esse amor maluco, esse amor desordenado? Porque essas pessoas não amam a Deus de maneira nenhuma. E por isso é necessário. Não tem como você não amar a Deus e ter um amor ordenado. Não dá. Se a pessoa não ama a Deus, ela não vai conseguir amar ordenadamente nada. Agora, quando a pessoa ama a Deus, ela de verdade, né, ela consegue ordenar os demais amores. Obviamente, isso não é do dia para a noite. É um processo, mas é um processo natural. Certo. E partindo agora para o ponto 7, aqui na minha versão é ultrapassando a força corpórea. Nesse ponto, de fato, Santo Agostinho ele vai retomar para nós que o ser humano, né, ele não é somente o corpo, existe uma alma. E essa alma, ela tem uma dimensão espiritual e que é dotada de razão, mas a razão ela é insuficiente para compreender a Deus devidamente, né? E aqui eu até, enquanto eu estava lendo, eu fiquei pensando sobre a questão de Deus, né? Santo Agostinho aqui ele vai nos dizer que para ocupar, né, para algo existir não necessariamente precisa ocupar aqui um espaço. E aqui isso tem relação com a razão, porque no primeiro parágrafo ele já vai fazer a diferença, né, de um animal para um ser humano. Ele vai falar da alma sensitiva e também da alma racional. Ele vai deixar claro que o que nos diferencia é, de fato, essa razão. E ele começa da seguinte maneira: que amo então quando amo meu Deus? Quem é aquele que está no cimo da minha alma? Pela minha própria alma, hei de subir até ele. Ultrapassarei a força com que me prende ao corpo e com que encho a vida do meu organismo. Mas não é com essa vida que encontro meu Deus, porque nesse caso também o cavalo e a mula que não têm inteligência. Então aqui ele já nos apresenta essa diferença, né, da alma sensitiva para a alma racional. O encontrariam, pois possuem essa mesma força que lhes vivifica o corpo. E, e ele vai continuar dizendo, né, no próximo parágrafo, e ele vai deixar claro para nós que sem essa vida interior nós seremos como que surdos e cegos a este amor maior, que é o que o Igor falou, né? Esse amor de Deus e esse amor para Deus, né? Sem esse ordenamento. E o quanto que isso é necessário. E passando agora, pode passar? Antes, eu esqueci de comentar aquele ponto 9 do parágrafo 9 do ponto 6, que você falou que ia pular. Ele é muito bom. Quando Santo Agostinho ele começa a questionar as criaturas, ele busca Deus nas criaturas, né? Ele fala, na minha vida pregressa eu buscava Deus nas criaturas. Perguntei à Terra e ela me disse. Não, esse foi o primeiro ponto que mais ficou gravado assim na minha memória, a primeira vez que eu li as Confissões. Eu perguntei à Terra, você é o meu Deus? Não, não sou. Eu perguntei ao ar, né, você é o meu Deus? Não, as plantas, né, as aves. E ele vai progredindo. E não, nós não somos Deus. E o que ele diz aqui, no ponto anterior, cadê? Eu esqueci o ponto, mas ele fala, né, que esse conhecimento das criaturas e essa percepção de que as criaturas não são o Criador, que essas criaturas não são Deus, torna inexcusável a culpa de não amar a Deus. Inexcusável quer dizer que não tem desculpa, né? Uma pessoa que não ama a Deus, ela não tem desculpa, porque na criatura ela já vê o reflexo do Criador. Já é possível ver o reflexo do Criador. Por isso daí decorre o dogma de que extra ecclesiae nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Em que sentido? No sentido de que aqueles que estão fora da igreja têm o dever de amar a Deus. Por que eles têm o dever de amar a Deus se eles nunca ouviram falar do Cristo, se eles não foram batizados, etc. Porque a própria criação aponta para o Criador. A igreja é como que a gente tem uma estrada para trilhar. A igreja é um carro com GPS, basicamente, né? E aqueles que estão fora da igreja estão a pé e sem o mapa. Ou seja, então, como diz o ditado, ao Deus dará. E o normal é que não consigam, porque tem aquela questão do pecado original e da incapacidade do homem amar a Deus.
Não obstante, isso daí, nesse ponto aqui que a Bruna acabou de ler, ele começa a responder os questionamentos que ele fez nos livros anteriores. Mas Deus não tem corpo? Onde que ele está? Aquelas perguntas de adolescente niilista, né? Deus poderia fazer uma pedra que nem mesmo ele possa carregar? Aquelas perguntas burras, né? Aquelas perguntas toscas, e que geralmente as pessoas fazem. Ele começa a responder, né? Fala, não, ele não é corpóreo. Eu já percebi que ele é incorpóreo. E a incorporeidade, ou seja, o fato de Deus não ter corpo, né? Em linhas gerais, obviamente que o Filho tem corpo, porque o Filho ressuscitou, mas a gente não vai entrar nesse mistério da Trindade. Como que eu percebo isso? Eu percebo porque a minha própria alma é incorpórea. E aí ele começa a falar da alma, que, assim, eu precisei ficar anos estudando para entender que ele estava falando aqui da alma sensitiva e da alma racional. A Bruna bateu o olho, pá, já pegou a referência. Não, porque você já adiantou isso para nós, né, na aula de segunda. Eu só voltei a anotação. Mas mesmo depois de eu saber a diferença, eu não tinha percebido esse negócio aqui. Assim, demorou bastante. Então, assim, sejam como a Bruna, ganhou outra estrelinha de boa menina. Então aqui ele fala dessa diferença entre a alma sensitiva, que é aquele mero impulso vital que nos dá sentido e nos permite que nos locomovamos, que tenhamos os sentidos, e a alma racional, que ela me dá uma outra coisa. Né? Nesse livro aqui, Santo Agostinho não vai tratar desse assunto. Esse assunto ele vai ser melhor tratado lá na Baixa Idade Média, não Baixa Idade Média, mas no meio da Idade Média, lá com São Tomás de Aquino e tal, ele vai tratar muito desse assunto. Mas aqui ele já dá o start, né? Ele já faz um indicativo de para onde os estudos devem caminhar. Pode prosseguir. Ô Igor, você acha que vale a pena ler aquele trechinho sobre o diálogo com a criação? Pode ler, é que eu acho um trecho muito bonito. Mas aí é gosto pessoal meu. Se você julgar que não seja necessário, pode ficar tranquilo, fica à vontade. Não, eu vou voltar só um parágrafo, 2 parágrafos, né? Só retomando aqui no ponto 6, ele começa assim: quem é Deus? Perguntei-o à terra e disse-me: eu não sou. E tudo que nela existe me respondeu o mesmo. Interroguei o mar, os abismos e os répteis animados e vivos. Responderam-me: não somos o teu Deus. Busca-o acima de nós. Perguntei os ventos que sopram e o ar com os seus habitantes e respondeu-me: Anaxímenes? Quem é? É um filósofo grego que dizia que o princípio das coisas está no ar. Está enganado. Eu não sou o Deus. Interroguei o céu, o sol, a lua, as estrelas, e disseram-me: nós também não somos o Deus que procuras. Disse a todos os seres que me rodeiam as portas da carne: já que não sois o meu Deus, falai-me do meu Deus. Dizei-me ao menos alguma coisa dele. E exclamaram com alarido: foi ele quem nos criou. A minha pergunta consistia em contemplá-las. A sua resposta era sua beleza. Dirigi-me então a mim mesmo e perguntei-me: e tu quem és? Um homem, respondi. Serve-me um corpo e uma alma. Aquele é exterior, esta é interior. Destas duas substâncias, a qual deveria eu perguntar quem é o meu Deus, que já tinha procurado com o corpo, desde a terra ao céu, até onde pude evitar, como mensageiros, os raios dos meus olhos? A parte interior, que é a melhor, na verdade, a ela é que os mensageiros do corpo remetiam, como a um presidente ou juiz, as respostas do céu, da terra e de todas as coisas que nelas existem. E diziam: não somos Deus, mas foi Ele quem nos criou. O homem interior conheceu esta verdade pelo ministério do homem exterior. Ora, eu, homem interior, alma, eu conhecia também pelos sentidos do corpo. Perguntei pelo meu Deus, a massa do universo, e respondeu-me: não sou eu, mas foi ele quem me criou. Esse foi o trechinho de diálogo. Coloque questionamento com a própria criação em busca de encontrar a Deus. Faz lembrar um pouquinho também São Francisco de Assis, não faz? Em que sentido?
No sentido de contemplar a Deus através da criação. Só que tem uma diferença. São Francisco ele já conhecia o Cristo. Santo Agostinho ele está fazendo esse esforço porque esse diálogo ele não terminou ainda, ele vai terminar. São tempos totalmente diferentes, né? São tempos, Sim. mesmo tempo de tempo totalmente diferentes. Santo Agostinho é bem lá atrás, São Francisco é mais para frente, né? Sim, é que aqui o importante é esse esforço que Santo Agostinho está fazendo, porque esse diálogo ele não terminou. Ele vai terminar lá por volta do ponto 26. Ele faz uma pausa aqui no diálogo, no meio, na narração. Ele vai terminar lá na frente, porque ele fala: procurei em todos os lugares e não achei a Deus. Todos os lugares exteriores. Né? E aí ele fala: entrei no meu íntimo e vi com os olhos do coração a luz imutável. E aí ele finalmente, a beleza desse capítulo é que ele finalmente encontra e ele escreve com paz. Ele tem uma paz, assim, você sente um alívio quando finalmente ele encontra, sabe? Eu não sei se é, como que eu poderia dizer, arte de escritor que o leva a fazer isso, mas a verdade que ele expõe aqui, ela encanta a alma que lê. Né? Mas prossiga, porque para que isso faça sentido, é necessário a gente trilhar o caminho que ele está trilhando. E agora nós vamos entrar no segundo tema, tratado por Santo Agostinho, aqui nesse capítulo que ele vai falar sobre a memória. E ele vai falar a relação da memória com diversos pontos, né? E o título é O Palácio da Memória. Quando eu estava lendo, é estranho, né? Porque a primeira vez que eu li, eu entendi uma coisa, e de repente, lendo novamente hoje, eu falei, nossa, entendi tudo errado. Mas daí eu acho que não estava tão errado, né, Igor? Mas assim, logo de início, o Santo Agostinho ele vai falar sobre o palácio. E eu fiquei pensando, por que palácio? E na hora eu fiquei recordando também de uma das técnicas, né, de memorização, que é você associar, né, a estruturas arquitetônicas. E aí eu lembrei, eu fiquei, nossa, isso tem relação com Santa Teresa quando ela escreve o Castelo Interior, né? Com São João da Cruz, quando ele fala a subida do Monte Carmelo. E até, eu acho que é São João Crisóstomo que escreve, né, a escada do paraíso, alguma coisa assim. Não me São recordo. João Clímaco. São João Clímaco. Isso mesmo. E, inclusive, na edição, a minha edição é da minha biblioteca católica, vem, né, uma escada, de fato, com os pontos, né, com os degraus ali. Então, eu fiquei pensando nessa associação. Não sei se tem sentido isso. Tem sentido. Né? Eu lembro o que você falou agora do Palácio da Memória Santa Teresa, o meu orientador, quando eu estava aprendendo isso, ele quase jogou a cadeira em mim. Ele falou: Igor, pelo amor de Deus, esquece a Teresa. A gente não está falando da Teresa agora. A Teresa é outra coisa. Mas porque a gente acaba associando, né? Não tem como. E tem sim, de fato tem relação, né? Mas não tem como a gente ignorar uma coisa da outra, né? A Santa Teresa de Jesus, ela, poderíamos dizer, é profundamente agostiniana nesse ponto. Né? O que demonstra, veja, ela não leu Agostinho, tá? Não fazia parte dos estudos normais dela. Mas isso demonstra a verdade disso daqui, que são autores diferentes, de tempos diferentes, de vivências completamente diferentes que chegam a uma verdade muito única. Né? Ela vai falar do ponto de vista místico, o Agostinho vai falar do ponto de vista intelectual. Né? Vai falar a partir disso que a gente está falando, do esforço para encontrar a Deus. E continuando, logo de início, eu já vou voltar aqui no termo palácio e memória, tá? Ele começa assim: chega aos campos e vastos palácios da memória, onde estão tesouros inumeráveis, imagens trazidas por sensações de toda espécie. E eu acho que vale, eu até criei aqui um mapa mental todo bagunçado, para a palavra memória e vastos palácios. E lendo, né, todos os tipos de memória que Santo Agostinho vai nos apresentar, alguns termos que eu acho que nos ajudam a compreender. Então, quando ele fala de memória,
É bom se lembrar de noções que já foram adquiridas e que, com a graça de Deus, se tornam reveladas. Tem a ver também com guardar, reter informação, tem ligação com as imagens mentais. E aqui, quando nós falamos de imagens mentais, eu vou utilizar uma explicação que o Igor nos deu logo na primeira aula sobre o que significa ideia, né? Que ideia tem relação com imagem. E a imagem mental, ela é formada através dos nossos sentidos, que quando eles serão abstraídos e se transformados em ideias. Alguma coisa assim, não é? Isso. Através dos sentidos a gente tem as sensações. E as sensações, elas geram na nossa alma as ideias. Tá? E ideias ou imagens mentais, eu prefiro chamar de imagem mental. Não é só coisas visuais, né? Elas dizem respeito a todos os sentidos. Por exemplo, é a pessoa que sonha que está comendo um arroz doce com cravo, por exemplo. Ela sente o gosto. Só que ela não está comendo o arroz doce. Então, como que ela consegue sentir o gosto? Porque na sua alma tem a imagem mental do gosto do cravo. Ela consegue ouvir sons, né? Geralmente, inclusive, as pessoas pensam em português. Quem fala português pensa em português, né? Já pararam para perceber isso daí? Você pensa em palavras da língua portuguesa. A Bruna fez uma cara meio assim, você não pensa em português, você pensa em grego, Geralmente as pessoas pensam com palavras. Elas pensam com. E o que são palavras? São sons modulados, né? Então a gente pensa com som. Isso é mais uma demonstração de que o sentido da audição também provoca imagens mentais e assim por diante, né? O tato provoca imagens mentais e todos os demais sentidos. Então, quando eu falo imagem, não é só visual, né? Diz respeito a todos os sentidos. No sonho, isso fica mais forte, mas não só no sonho, também acordado é possível fazer isso. E é com base nisso que existem as técnicas de hipnose, por exemplo. Né? Você faz com que a pessoa ela sinta aquelas imagens que já estão na alma dela. É bem curioso isso daí. E o último termo que eu relacionei com memória foram sentidos. Alguns aqui vão ficar mais claros que são mais eminentes do que os outros, mas os sentidos no geral. E quando fala de vastos palácios, eu comparei ali a uma estrutura arquitetônica, né, imagem mental, então pode ver que ele vai começar, eu fiquei atribuindo ali a entrada, depois algumas salas, quando ele fala salas vastas, né, campos vastos, eu fico imaginando algo mais longo. Algo grande, né, e um lugar com inúmeros tesouros escondidos. Então, ao final, eu vejo que para Deus, aqui, a memória, de fato, ela é a morada de Deus. Então, a partir desse ponto, ele vai dizer que a memória é um meio que ele utiliza para conhecer a Deus, que é uma das coisas que ele estava buscando e questionando anteriormente. Então, esse ponto é uma das respostas dos questionamentos e interrogações que Santo Agostinho faz anteriormente. E ela nos permite ter acesso ao tesouro da nossa alma, como ele bem diz aqui. E aí ele vai continuar. Chega aos campos e vastos palácios da memória, onde estão tesouros de inumeráveis imagens trazidas por sensações de todas as espécies. Aí também está escondido tudo o que pensamos, quer aumentando, quer diminuindo, ou até variando de qualquer modo os objetos que os sentidos atingiram. Enfim, jaz aí tudo o que se lhe entregou e depôs, se é que o esquecimento ainda não absorveu e sepultou. E é um trecho bem longo. Você acha que vale a pena a leitura? Eu ressaltei alguns pontos apenas. Não, eu acho que dá para pular. Assim, a leitura é sempre importante e necessária, mas dá para pular, porque o resumo já foi feito. Eu volto em assim meio minuto, é rapidinho. Pode prosseguir aí. E alguns pontos que ele vou pular aqui porque são umas 3 páginas, e alguns pontos que ele vai nos retomar sobre esse assunto da memória. Primeiro, ele vai dizer que ela conserva as sensações e os sentidos, o Igor já exemplificou isso. E agora um parágrafo, lá na segunda página, para quem está acompanhando 282, que eu gostaria de fazer a leitura, que ele é importante. O grande receptáculo da memória, sinuosidade secreta e inefáveis,
onde tudo entra pelas portas respectivas e se aloja sem confusão. Recebe todas estas impressões para as recordar e revisar quando for necessário. Todavia, não são os próprios objetos que entram, mas as suas imagens. Imagens das coisas sensíveis, sempre prestes a oferecer-se ao pensamento que as recorda. Então, as imagens que são entradas, essas imagens mentais, são armazenadas, e até mesmo coisas que nós não achamos que conhecemos, nós já temos isso intrinsecamente em nós. Que ele vai falar mais para frente sobre essa memória de coisas que nós não conhecemos, né? Que tudo é revelado pelo próprio Deus. E ele segue dizendo e detalhando ali sobre a memória, né? Ele vai falar sobre a lembrança, que é possível a gente se lembrar, né, de sabores, por exemplo, através da memória, cheiros, e isso é muito claro, eu acho que todo mundo tem alguma imagem, né? Eu me recordo, por exemplo, a minha avó tinha um bolo que ela dizia que era bolo de nada, que era bolo de trigo. Mas se fala bolo de nada, eu consigo associar o cheiro, sabe? Então, é uma memória. E Santo Agostinho, ele vai detalhando esse processo. E eu gostaria de chamar a atenção, na página 283, para 2 parágrafos. É um pouquinho extenso, mas eu acho que eles são importantes. Primeiro, tudo isto realizo no imenso palácio da memória. Aí estão presentes o céu, a terra e o mar com todos os pormenores que neles pude perceber pelos sentidos, exceto os que já esqueci. É que lá que me encontro a mim mesmo. Recordo as ações que fiz, o tempo, o lugar e até os sentimentos que me dominavam ao praticá-las. E é lá que estão também todos os conhecimentos que recordo, aprendidos ou pela experiência própria ou pela crença do testemunho de outrem. Deste conjunto de ideias, tiro analogias de coisas por mim experimentadas, ou em que acreditei apoiado em experiências anteriores. Teço umas às outras com as passadas. Medito as ações futuras, os acontecimentos, as esperanças. Reflito em tudo, como se me estivesse presente. Farei isso e aquilo. Digo no meu interior. Nesse seio imenso do espírito, repleto de imagens de tantas e tão grandes coisas, tiro esta ou aquela conclusão. Oh, se sucedesse tal e tal acontecimento, afaste Deus esta ou aquela calamidade. Eis o que exclamo dentro de mim. Ao dizer isto, tenho presente as imagens de tudo que exprimo, retiradas do tesouro da memória, pois se faltassem absolutamente nada disto poderia dizer. Aqui ele vai, de fato, mostrar que a memória, ela faz parte de quem nós somos. E é a comprovação daquilo que ele buscava antes. Então, aqui nós temos que algo está escrito dentro de nós. Então, eu associei aquela inquietude que ele tinha no começo. Então, ele estava buscando fora aquilo que já estava dentro. E eu me recordei aqui de Mateus 12, onde fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, de fato, essa memória, por que Santo Agostinho está colocando isso? Porque ele está falando daquilo que agora, de fato, o coração dele tem sido preenchido. E, para finalizar, ele vai dizer sobre a importância, né? Último parágrafo. Ele vai dizer que o quão importante é a memória. Os homens vão admirar os píncaros dos montes, as ondas alterosas do mar, as largas concorrentes dos rios, a amplidão do oceano, as órbitas dos astros, e não pensam em si mesmo. Então, vai ter mais adiante, ele vai associar a memória como a própria alma. Ele vai dizer isso. Não se admiram de eu ter falado agora de todas estas coisas num tempo em que as não via com os olhos. Ora, não poderia falar delas se dentro da minha memória, nos espaços tão vastos como se fora de mim os visse, não observasse os montes, as ondas, os rios, os astros que contemplei e o oceano em que acredito por testemunho alheio. Mas, ao presenciá-lo com os olhos, não os absorvi com a vista. Residem em mim não os próprios objetos, mas as suas imagens. Conheço com que sentido do corpo me foram impressa cada imagem. Então, aqui ele faz essa analogia à imagem mental. Complementos? Ou melhor, antes de falar das duas memórias, há uma coisa que você leu aqui que Santo Agostinho disse, que é relacionada a sentir os sentimentos
quando ele lembra algo que aconteceu no passado. Né? Já aconteceu com vocês de lembrarem de alguma... Geralmente é coisa ruim, né? Lembrar alguma coisa ruim que alguém fez com você, você sentir raiva a ponto de suar, de ficar tremendo, de raiva. Já aconteceu? Ou de lembrar de alguma coisa boa e de suspirar de alegria, né? O coração dar aquela palpitada, esse tipo de coisa. Já aconteceu? Né? Essa é a vivacidade que a memória causa. E por que Santo Agostinho fala tanto de memória? Porque a sua formação filosófica é platônica, é neoplatônica. E para Platão, a memória tem uma importância fundamental. Vocês pegam os diálogos platônicos, né? Qual que é o método socrático, né? O que é a maiêutica? A maiêutica é o método de você perguntar para a pessoa, fazer várias perguntas para a pessoa de maneira ordenada e ascendente, para que ela, segundo Platão, se lembre da resposta que já está dentro dela. Platão tinha isso bem claro. Todo mundo sabe tudo. Então agora eu vou perguntar para extrair essa resposta da própria pessoa. Tem um diálogo, eu não lembro o nome do diálogo que Sócrates ele demonstra que os escravos eles são inteligentes, né, para um cidadão ateniense. Fala, o seu escravo ele sabe geometria. Falou, como que ele sabe geometria? Ele é um escravo. E aí ele fala grego? Fala. Então, se ele fala grego, ele sabe geometria. E ele começa a fazer várias perguntas para o escravo vai respondendo, e aí o dono do escravo fala, caramba, ele é inteligente. Né? Por que que acontece isso? Porque para Platão e Sócrates, por consequência, que aqui é um personagem dos diálogos, para Platão a memória ela é extremamente importante para o conhecimento, porque ela é a ponte para a lembrança. E o conhecimento está na lembrança. A verdade, de alguma maneira, a verdade está no interior do homem, para Platão. Só que ele explica isso de maneira pagã. Né? Ele fala sobre reencarnação, sobre um monte de coisa. Santo Agostinho ele vai trazer essa visão e vai cristianizá-la nesse sentido. Ele fala, por que, que a verdade já está no homem? Porque o homem foi criado por Deus e Deus colocou no homem um sinal. Ele criou o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança. Então, de alguma maneira, no homem está a verdade. E quando ele fala da memória aqui, ele está preparando o terreno para entrar no próprio íntimo e ver a luz imutável da verdade, que é o Cristo. Tá? Ele está aqui preparando o terreno. Não obstante isso daí, há aqui dois tipos de memória. Né? A memória sensitiva, que ela surge através dos sentidos. Então eu lembro dos sentimentos que eu tive quando aconteceu tal coisa, eu lembro das sensações que eu tive quando eu passei por tal experiência. E isso tudo é a memória sensível, é uma memória animal. Os animais também têm essa memória. O cachorro, ele se lembra do dono. O meu cachorro, por exemplo, ele sabe que para ele ser alimentado, ele precisa esperar sentado. Toda vez que eu chego com um potinho de ração, ele fica diante do potinho dele, de ração, sentado. Porque ele lembra que só assim eu vou dar comida para ele. Que se ele estiver todo alvoroçado e tentando morder minha mão, não vai ganhar comida. Então os animais têm essa memória também. Essa memória sensível. Só que tem um outro tipo de memória, que é a memória intelectual. Que é uma memória que ela não vai se lembrar dos sentidos ou dos sentimentos. Ela vai se lembrar da verdade. E por que ela vai se lembrar da verdade? Porque fizeste-nos para vós, Senhor. Inquieto está o nosso coração enquanto em vós não repousa. É uma memória que vai se lembrar, entre aspas, desse ato criador de Deus. É como se, eu não vou falar que é assim de maneira dogmática, é como se todo homem tivesse uma lembrança de quando foi criado, no momento da concepção. É como se tivéssemos a memória que Adão tinha do paraíso.
Eu não vou afirmar que é assim, eu vou falar é como se, porque eu não tenho certeza do que eu estou falando, essa ideia brotou na minha mente agora. Mas é como se o homem lembrasse do ato criador. Né? Adão, quando ele descumpre o preceito, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, porque ele lembrava que não podia. Tanto que Deus quando Deus pergunta para ele o que aconteceu, ele já tem uma desculpa preparada. A mulher que tu me deste me deu o fruto e eu comi. A culpa é sua e dela. Né? Então, é como se o homem lembrasse desse ato criador. E é essa memória que Deus usa para que o homem se converta a ele, volte a ele. Tem uma diferença clara, tá? Adão, no paraíso, ele tinha uma memória de ter sido criado imaculado. Nós não. Nós nascemos, né, fomos concebidos no pecado. Adão não. Então tem essa diferença clara aqui que eu faço só para não cair em heresia. Pode prosseguir. Eu também eu anotei isso, mas eu deixei passar, porque eu falei, não sei se está certo. Que eu fiquei lembrando agora de São Luís, né? No tratado, ele vai falar sobre a escravidão forçada, voluntária e natural. Então, mesmo aquela forçada, é porque nós já temos como herança, né, essa memória de Deus. Uhum. Então, não há como não ter, né? Então, eu fiquei até pensando nas pessoas que não acreditam. Elas não acreditam, mas é algo que já está dentro delas, né? Assim como está conosco. Elas não acreditam mais por cegueira intelectual do que por certeza. Uma negação, não é? É uma Passa a negação. ser uma negação, né? É uma negação. Eu vou falar assim de maneira geral, mas é uma coisa que a gente consegue, é perceptível, nós conseguimos perceber. As pessoas que não amam a Deus, elas são profundamente infelizes, como se alguma coisa estivesse incomodando. Né? Mas elas não conhecem. Então, se não conhecessem, veja, se você não sabe que você perdeu um prêmio, você fica triste por isso? Agora, se você sabe que você tinha um prêmio e que você perdeu, aí você fica triste, não fica? Então não é como se não conhecesse. Parece que lá no fundo da memória humana, eles sabem que perderam alguma coisa e estão tentando encontrar e acabam procurando em coisas que não são Deus. Parece que é uma tendência natural. Que era o caso de Santo Agostinho, né? Quando foi para a seita maniqueísta, em busca da verdade. É o caso aparentemente, de todo homem que busca nas coisas o Criador e não encontra necessariamente. Daí é por isso que dá aquela sensação de vazio, será? Por isso que dá aquela sensação de vazio. O Viktor Frankl, ele tem aquela tese lá de você dar um sentido, né, para as coisas. Acho que é Em Busca do Sentido o nome do livro dele, né? Um sentido. É uma visão que, se comparar com o restante da psicologia ateia, ela é melhor do que nada. Mas parece que ainda falta alguma coisa, né? Porque não é... Tipo, eu não estou buscando um sentido daqui para frente. Eu preciso buscar um sentido daqui para trás. Ou seja, o que me levou até aqui? E também para onde eu preciso ir. Não é para onde eu quero chegar. Porque, veja, eu posso dar o sentido que for para qualquer coisa. Né? Eu posso escolher o destino que eu quiser. Porque eu tenho livre-arbítrio. Só que dependendo do destino que eu escolher, eu não vou ser feliz. A resposta que Santo Agostinho dá é uma resposta para a felicidade. Não é o destino que eu quero. Não é o sentido que eu quero dar às coisas. É o sentido que as coisas têm porque foi o sentido que Deus deu para as coisas. Né? Parece que é mais completo que a visão do Frankl, nesse sentido, nesse ponto específico aqui. E agora, seguindo para o ponto 9 e 10, ele vai falar exatamente dos dois tipos de memória, como o Igor já colocou. Então, no ponto 9, ele vai falar sobre a memória intelectual.
ou espiritual, como o Igor falou. Pode ter essas duas nomenclaturas, né? E dentro da memória intelectual, eu coloquei aqui que pertencem às verdades imutáveis, que é alimentado por essas verdades, né, de fato. E um trechinho que eu gostaria de ler. Estes conhecimentos estão como que retirados num lugar mais íntimo, que não é um lugar. Ora, eu não trago comigo as suas imagens, mas as próprias realidades. As noções de literatura, de dialética, as diferentes espécies de questões e de todos os conhecimentos que tenho a este respeito. Existem também na minha memória, mas de tal modo, se não retivesse, a imagem deixaria fora o objeto. Neste caso, sucederia como a voz que ressoa e logo passa, deixando nos ouvidos a impressão de um rastro que ela nos recorda, como se continuasse a ressoar dentro da realidade que já não ressoa. Sucederia como ao perfume que não passa e desvanece nos ares. Afeta o olfato, doente transmite para a memória a sua imagem que se reproduz como lembrança, como o alimento que no estômago perde o sabor, mas parece conservá-lo na memória. Finalmente, como acontece a qualquer objeto que o corpo sente pelo tato e que a memória imagina, mesmo quando afastado de nós. E aqui tem um ponto que é sobre esse rastro, né, que Santo Agostinho vai dizer. E me corrija se eu estiver errada, mas eu fiquei pensando que o rastro seria, assim, uma impressão, uma sensação de algo passado que deixa um vestígio que nos ajuda, né, a retomar isso com a memória, né, a partir do cheiro, das sensações. Não sei se é bem Exatamente. isso, mas ele vai dizer. Exatamente. E aqui na minha nota de rodapé tem algo que eu queria perguntar, que ele vai falar sobre a diferença, né, de ciência e da imagem do objeto. Eu fiquei pensando nisso, não consegui compreender essa distinção. Veja, você consegue imaginar, sei lá, um bolo de morango? Consegue. Porque em algum momento na sua vida você já viu um bolo e você já viu morango. Em algum momento, ainda que você nunca tenha visto um bolo de morango, você já viu essas duas coisas, bolo e morango. Então você consegue imaginar. Então essa imagem, ou um outro exemplo aí, você consegue imaginar uma sereia? Você já viu alguma sereia? Não, ainda bem. Mas em algum momento na sua vida você já viu uma mulher e já viu um peixe. Inclusive uma coisa que eu descobri quando eu dava aula, porque eu fui dar justamente esse exemplo da sereia quando eu dava aula no ensino médio. Eu perguntei para os alunos conseguirem imaginar a sereia e pedi para descreverem. Todos os homens da sala, eles descreveram a sereia com conchas tapando os seios. E as moças não. Então onde que vem isso daí? Do fato de que os homens não têm seios. Então eles não têm essa imagem na mente, naturalmente. Né? Eles conseguem, com esforço, imaginar, mas eles não têm isso de maneira natural. As moças já têm de maneira natural. É uma coisa que eu nunca tinha parado, eu reparei isso na aula, mas enfim. Então, por que você consegue imaginar uma sereia? Porque em algum momento na sua vida você já viu um peixe, em algum momento na sua vida você já viu uma mulher. Você consegue imaginar uma mulher, metade peixe, metade mulher. Um ser, metade peixe, metade mulher. Da cintura para cima mulher, da cintura para baixo peixe, porque o contrário ficaria muito esquisito. Mas enfim, isso é o rastro da memória sensível. Ela torna presente aquilo que não está mais presente. Um outro exemplo. Você consegue imaginar um triângulo retângulo e um triângulo equilátero? Então, eu dei dois exemplos de triângulo. Um que tem um ângulo reto e outro que tem três lados iguais. Agora, você consegue imaginar um triângulo com quatro lados? Com quatro arestas? Por quê? Porque você nunca viu um objeto de quatro arestas? Ou porque você nunca viu um triângulo? Ou por que você não consegue imaginar? Porque eu não consigo associar um triângulo de 4, porque triângulo tem que ter 3, né? Não sei. Tem que ter três o quê?
3 lados. Ou, né, para ser mais fiel ao nome, 3 ângulos internos. A própria definição do objeto é o objeto. É isso que ele falou aqui. Se eu não tenho, se eu não lembro a definição, eu perco o objeto. Por quê? Porque isso é uma definição, isso é uma verdade necessária. Um outro exemplo, que foi o exemplo que o professor do Mater Puríssima deu na palestra lá que eu fui. Você consegue imaginar uma galinha que nasceu de um ovo que ela mesma botou? Você consegue imaginar uma galinha que nasceu de um ovo botado por uma galinha mãe. Mas se ela botou o ovo, você não consegue imaginar que ela nasceu daquele ovo. Por quê? Porque não é uma verdade, ou é impossível, sei lá. Porque isso é algo impossível. Não é algo improvável. Por exemplo, é improvável que eu pegue esse celular, jogue no chão, martele ele e ele fique inteiro. Eu consigo imaginar que isso possa acontecer? Consigo. Porque é improvável, mas não é impossível. Agora eu não consigo imaginar um triângulo com 4 lados. Ou, né, uma pelota quadrada. Né? Eu não consigo imaginar uma bola quadrada do Kiko. Porque a bola ela precisa ser esférica. Ou, né, oval, ou, enfim, ela precisa ser parecida com uma esfera, pelo menos, para ser uma bola. Mas ela não pode ser quadrada. É algo inimaginável. É tão absurdo que não pode ser imaginado. Então, isso que ele está falando da verdade, da memória intelectual ou da verdade intelectual, é uma verdade que é necessária. Se eu perco a definição, eu perco a coisa. Se eu perco a definição de triângulo, eu perco o triângulo. Eu não consigo. E tem um filósofo inglês não, britânico, chamado David Hume, que ele pega essa noção e joga na lata do lixo. Ele é um filósofo liberal, etc. E ele diz que todas essas verdades que nós julgamos serem necessárias são apenas hábitos mentais. Ou seja, a gente viu tantas vezes coisas semelhantes que a gente acaba achando que aquilo é necessário, mas na verdade não é necessário. Com isso você destrói toda a visão de ciência possível. Não existe mais ciência. Tá? Eu recomendo, eu acho que eu mandei, foi no grupo dos professores, mas eu posso mandar no grupo de estudos, um podcast que o meu mestre ele gravou, né? Ele deu uma entrevista e ele fala desse problema do David Hume, só que ele explica de maneira muito magistral, que eu não consigo reproduzir. Aí eu mando para vocês darem uma ouvida quando possível. Mas voltando aqui, a diferença dessas duas memórias é que uma deixa rastro, porque ela é criada pelos sentidos, e a outra não consegue deixar rastro, porque ela é necessária. A gente consegue imaginar várias coisas que não existem, que não são possíveis, ou que são muito improváveis. Só que algumas coisas a gente não consegue imaginar, como por exemplo um triângulo com 360 graus de ângulos internos, ou seja, um triângulo que seja uma esfera ou que seja um círculo, e nós não conseguimos imaginar uma bola quadrada ou uma galinha que tenha nascido de um ovo que ela mesma botou. São coisas que são necessárias. E que falar de maneira distinta soa tão absurdo para a mente humana que a gente não consegue nem imaginar. E isso não vem do hábito, isso não vem da experiência. Porque se você falar para uma criança, ela ainda não vai acreditar em você. Por exemplo, um homem que engravide, por exemplo, é uma coisa que é tão absurdo que nenhuma criança vai conseguir acreditar. Ela só acredita, entre aspas, porque ela não acredita, no fundo ela não acredita. Ela sabe que isso é falso, mas a força da repetição faz com que ela diga que é verdade, embora não seja. É aquele problema da nova língua lá que o George Orwell coloca no 1984. Né? Mas é um problema diferente disso que Santo Agostinho está falando.
Entendi. E no ponto 10, ele vai falar sobre a memória e os sentidos. Aqui aquelas experiências sensíveis, né? Alimentada pelos sentidos. E no segundo parágrafo, ele vai dizer da seguinte maneira: que digam se podem por onde entraram em mim. Percorrendo todas as portas do corpo, não consigo saber por qual entraram. Os olhos dizem, eram coloridas, fomos nós que anunciamos. Replicam os ouvidos, se ressoaram, foram por nós comunicadas. Declara o olfato, se tinha cheiro, passaram por mim. Afirma ainda o sentido do gosto. Se não tinha sabor, nada me perguntes. E o tato, se não eram sensíveis, não as apalpei. E se não apalpei, não as pude indicar. Então, aqui nós temos a manifestação do sentido como meio de retomar, né, aquilo que os rastros que a nossa memória vai ali guardando. Agora, eu E faço um adendo aqui. É a segunda vez que ele fala sobre os 5 sentidos. A primeira vez ele fala de um gosto que não deixa, que não faz perder o apetite. Ele fala de uma visão que brilha. Ele já falou disso num ponto anterior. A segunda vez que ele está falando disso agora. A terceira vez ela é chocante. Ela é inesquecível, por assim dizer. Pode prosseguir. E agora nós vamos para o ponto 11, que eu gostaria que você nos explicasse. Porque aqui eu fiquei com algumas dúvidas, que é sobre a memória e as ideias inatas. Sim. É algo que já faz parte de nós, que nós já nascemos, certo? Sim. Mas aquilo que ele vai colocando aqui não ficou muito claro para mim, então eu vou te Então, passar essa palavra. leia, por gentileza, o primeiro parágrafo. Por esta razão, aprender essas noções de que não colhemos as imagens pelos sentidos, mas que sem imagens vemos no nosso interior tais como são em si mesmas. Achamos que consiste apenas em coligir pelo pensamento aquelas coisas que a memória encerrava dispersas e desordenadas, e em obrigá-las, pela força da atenção, a estarem sempre como que à mão e apresentarem-se com facilidade ao esforço costumado do nosso espírito. Vejam, ele apresentou 2 memórias. Uma de coisas que nós sentimos, então são memórias sensíveis. Outra de coisas que nós não sentimos, certo? Muito bem. Então, há verdades que estão na nossa memória e que nós não conseguimos imaginar. Imaginar entre aspas, né? Nós não conseguimos associá-las a nenhum dos sentidos. Começa por aí. Próximo parágrafo. Quantas dessas espécies nos traz à nossa memória as quais já antes havíamos encontrado? E como já me exprimi, as tivemos como que à mão. Nós somos de parecer que já em outros tempos aprendemos e conhecemos estas coisas. Mas se deixar de as recordar, ainda que seja por pequeno espaço de tempo, de novo afundam e como que se escapam para esconderijos mais profundos. E assim como se fossem novos, é necessário pensar, uma segunda vez, nesses conhecimentos existentes na memória, pois não têm outra habitação, e juntá-los, cogenda, novamente. É assim mesmo? Isso. Para que possam ser conhecidos. Quer dizer, precisamos de os coligir, subtraindo-os a uma espécie de dispersão. E daqui é que vem cogitare, pois cogo e cogito são como ago e agito, fácil e fácito. Porém, a inteligência reivindicou com o próprio este verbo, e de tal maneira que só o ato de coligir, isto é, o ato de juntar no espírito, e não em qualquer parte, é que propriamente se chama pensar, cogitar. Aqui é um problema em latim, tá? Então, vou reler. É assim como se fossem novos. Não, e assim como se fossem novos, é necessário pensar, uma segunda vez, nesses conhecimentos existentes na memória, pois não tem outra habitação, e juntá-los, cogenda, juntar, cogenda, novamente, para que se possa saber. Quer dizer, precisamos
de os coligir, coligenda, subtraindo-os a uma espécie de dispersão. E daqui, cogenda, cogo, é que vem cogitare. Cogitare é pensar, pois cogo e cogito são como ago e adito, né? O agir, fatio e fatito, fazer e feito. Porém, a inteligência reivindicou como próprio esse verbo, cogito, penso, de tal, ou melhor, pensar, né? De tal maneira que só o ato de colidir, coligere, isto é, o ato de juntar, cogere, no espírito e não em qualquer parte que propriamente se chama pensar, cogitare. O que ele está descrevendo aqui é aquilo que Santo Tomás de Aquino ele vai usar para definir a razão. O que é a razão? Segundo São Tomás de Aquino, é a capacidade do intelecto que compõe e divide. Então ele está falando de um ato espiritual, propriamente espiritual, mas não místico, que fique claro, não é um ato místico, é um ato espiritual, porque acontece no espírito, de pensar, de inteligir. Então eu componho e divido. Eu componho e divido o quê? Eu componho e divido aquelas verdades. Aqui colocaram o subtítulo Ideias Inatas. É um péssimo subtítulo. Tá? Na minha versão tá assim também. Porque ideia inata traz uma visão cartesiana da coisa. E não tenhamos essa visão cartesiana, pelo amor de Deus. Como se o homem já nascesse com ideias no seu espírito, com ideias na sua memória. Não é isso que Santo Agostinho está dizendo. Tá? Com ideias, ele não está falando aqui dessas ideias no espírito. Ele está falando aqui dessas verdades que o homem já conhece, porque foram postas no nosso código, por assim dizer, falando que nem o Pablo Marçal, foram postas no nosso código fonte, na nossa própria alma, nós só pensamos dessa maneira. Tá? Ele está descrevendo o movimento intelectual de aprender, a gente aprendeu as coisas com os sentidos, agora no intelecto nós compomos e dividimos, baseados naquelas verdades lógicas. Tá? Lembrem do exemplo que eu dei da galinha que nasceu do próprio ovo? Por que é impossível? Porque não faz sentido. Né? A gente não precisa explicar que não faz sentido. Só não faz sentido. Deus poderia criar uma pedra que nem mesmo ele poderia carregar? Não. Isso não faz sentido. Porque a onipotência divina não pode contrariar como pode dizer, não pode contrariar a própria onipotência divina. Né? Faz parte da definição de onipotência ser onipotente, ponto. Não tem o que você agregar aí, entende? Então são essas verdades lógicas que estão presentes na alma do homem. Não são ideias inatas, tá? Para que fique claro, o subtítulo é péssimo. Tá? Ficou menos obscuro? Porque ficaria mais fácil de entender lendo em latim. Só que como nós não conhecemos latim com a profundidade de Santo Agostinho, isso é impossível, não dá. Tá? Mas é por isso que tá essas palavras entre parênteses aí, são as expressões do texto original. E para hoje eu parei por aqui. Perfeito. Tudo bem? Por parte dos demais, há dúvidas, perguntas sobre esse movimento. O mais importante aqui é o movimento que ele está fazendo, de buscar a Deus. Porque aqui ele está buscando realmente. Aqui ele já enveredou pelo caminho e ele está investigando, está caçando onde que ele vai encontrar. Dúvidas sobre esse movimento de busca de Deus? Perguntas ou questionamentos? Absolutamente nada.
Então, perfeito. Vamos encerrar por hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá. Fica melhor depois, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Vai ficar mais legal. Mais pra frente vai ficar mais bacana. Muito obrigado pela atenção de todos e